Olá pessoal, na aula de hoje eu vou passar para vocês como criar diagramas de caso de uso, e daí eu vou utilizar o software Visio, Microsoft Visio, para poder fazer essa modelagem de diagramas de caso de uso. Então vamos abrir aqui o Visio. Ao abrir o Visio, ele já tem um diagrama já pré-pronto, onde você encontra aqui na parte de cima pesquisas sugeridas. Clica lá em software, ele já vai buscar alguns modelos, já vai trazer para a gente diagrama de caso de uso UML. A gente vai trabalhar com esse, então duplo clique, ele já vai abrir a área de trabalho para a gente em branco com todas as funcionalidades aqui, os tipos que a gente vai utilizar para montar um diagrama de caso de uso. Bom, a primeira coisa são os atores. Então, como é que a gente trabalha? Clica e arrasta para cá. Então, eu tenho um ator. Vou colocar um pouquinho maior aqui o ator. Eu tenho esse ator. Esse ator, ele pode ser, como a gente viu em sala de aula, pode ser uma pessoa física, ou pode ser uma função de uma pessoa, pode ser um sistema externo, independente. Vamos chamar esse ator de atendente. Aumentar a fonte aqui que está bem pequeno. Então, ele é um atendente. Eu vou ter também o ator gerente. Então, eu tenho dois tipos de atores. Os atores são sempre externos ao sistema, eles não fazem parte do sistema, mas eles interagem com o sistema, que essa é a funcionalidade dos casos de uso, mostrar como os usuários interagem com o sistema. Então, depois a gente coloca as funções, os usos desses atores com o sistema. Então, vamos utilizar aqui os casos de uso. Vou colocar um caso de uso aqui. Vou colocar só a bordinha. Então, esse caso de uso vai se chamar, por exemplo, vender CDs. E eu vou ter também um outro caso de uso que vai se chamar administrar estoque. Bom, então esses atores eles interagem com essas funcionalidades. Então veja, vender CDs é uma função do sistema, portanto ele é um requisito funcional. Então o atendente ele vai realizar venda de CDs. Então, para poder fazer demonstrar isso no diagrama, nós utilizamos aqui então a associação. A associação nada mais é do que uma linhazinha. Nós vamos ligar o ator com o caso de uso. Então, o que significa? Que esse atendente, ele vende CDs. E o gerente, ele vai administrar o estoque. Então, a mesma coisa, vou colocar aqui uma associação entre o ator e o caso de uso. O gerente, ele administra estoque. Porém, eu também quero que o gerente também venda CDs. Então, eu vou lá, coloco a associação, ligo no ator e ligo também no caso de uso vender CDs. Então, tá aqui a leitura desse caso de uso, como que fica? O atendente, ele interage com o sistema com a funcionalidade vender CDs, e o gerente administra estoque e também vende CDs. Muito bem, então esse é um caso de uso bem simples, onde a gente utilizou 3 elementos da modelagem de casos de uso: atores, então 2 atores e 2 casos de uso, e também a funcionalidade associação, que significa que o ator interage com o caso de uso e o caso de uso interage com o ator. A leitura dos casos de uso, lembrando, é sempre da esquerda para a direita. Portanto, o atendente ele vende CDs, e o vender CDs ele
pode ou não retornar alguma coisa para o atendente. O gerente, ele vende CDs e também administra estoque. Bom, continuando então com esse mesmo exemplo, a gente pode representar esse ator, as funcionalidades desse ator de maneira diferente. Para eu não ter duas associações, eu consigo colocar uma chamada generalização. Então eu vou colocar uma generalização, vou ligar aqui o atendente com o gerente, vou tirar o nome dele daqui. Opa. Só para não atrapalhar a setinha. O que a gente vê? A generalização, ela é representada com uma seta. A ponta da seta em branco significa generalização. O que significa generalização? Generalização significa que eu tenho uma herança. Ou seja, nesse caso, o gerente, o ator gerente, ele herda as funcionalidades do ator atendente. Então a setinha fica sempre apontada para quem está fornecendo as atividades, fornecendo as funcionalidades. Então, nesse caso, esse ator é o pai e o gerente é o filho nesse caso. Então, o que isso significa na generalização? Se eu estou generalizando as atividades do gerente com o atendente, significa que eu não preciso mais ter essa representação de associação. Isso já está implícito. Então, lendo de novo aqui esse caso de uso, ficaria: o gerente, ele administra estoque e também herda as funcionalidades do ator atendente, portanto, ele também vende CDs. Então, essa é a função do generalização. Mais uma outra funcionalidade que a gente consegue utilizar é a generalização dentro de casos de uso, não só em atores, mas a gente consegue fazer isso também em casos de uso. Então eu vou criar mais dois aqui para utilizar de exemplo. Então vamos supor vender CDs. Vender CDs tem um outro caso de uso, que é vender CDs a prazo e vender CDs à vista. Diminuir um pouco eles aqui. Bom, muito bem. Esses dois casos de uso, eles vão também fazer a generalização com o caso de uso vender CDs. Então, eu faço aqui a generalização, mais uma generalização. Por quê? O que significa isso daqui? Bom, significa que o caso de uso vender CDs, ele tem subcasos de uso, ele tem outras funcionalidades dentro de vender CDs, porque vender CDs é um caso de uso, uma funcionalidade muito ampla. Então eu começo a detalhar esses casos de uso, essas funcionalidades. Então vender CDs a prazo também é vender CDs. Portanto, eu coloco uma generalização, que significa que esse caso de uso vai herdar todas as funcionalidades de vender CDs. E vender CDs à vista da mesma forma. Então aí nós vimos aí então mais uma funcionalidade do caso de uso, que é a generalização. Continuando então, nós temos mais dois tipos, que é o incluir e o estender. É o include e o extend. O que são esse include e extend? Bom, utilizando também, continuando com esse mesmo exemplo, vou puxar um pouquinho para cá, vamos supor que o vender CDs à vista, eu vou dar um desconto para o cliente. Então,
Vou colocar um caso de uso aqui, calcular desconto. E esse calcular desconto vai ser uma extensão de vender CDs à vista. Então, coloco aqui a setinha virada para lá. Então, zoom. O que isso aqui significa? Que quando eu for utilizar esse caso de uso vender CDs à vista, ele possui uma extensão que é calcular desconto, ou seja, toda vez que eu for vender CDs à vista, eu necessariamente preciso calcular um desconto. Então, essa é a função estender de casos de uso. É uma extensão. Então, o vender CDs à vista possui uma extensão de caso de uso, que é calcular desconto. E também nós temos uma outra funcionalidade, que é o incluir ou include. Então, exemplo, vender CDs. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para o lado, para caber. O vender CDs e administrar estoque, eu vou precisar que tenham uma autenticação antes. Que eu não posso vender CDs de qualquer jeito, qualquer um. Então eu tenho aqui realizar login, né? Vou fazer login, ou realizar autenticação, mesma coisa. Então aí eu vou usar o include, incluir. Tanto para vender CDs quanto para administrar estoque, eu vou precisar fazer login. Então, o que isso está significando para mim? Bom, quando o atendente for vender CDs, ele vai precisar fazer login. Esse é o include. A mesma coisa o gerente quando ele for administrar estoque. Quando ele for entrar no sistema na funcionalidade de administrar estoque, ele vai precisar, né, o incluir, fazer login. Então são duas funcionalidades que uma puxa a outra, ou seja, uma inclui a outra. Então vender CDs inclui, ou está embutido, né, no contexto que eu preciso fazer login. Então eu vou incluir. E administrar estoque também a mesma coisa. Para eu administrar estoque significa que eu preciso antes fazer login. Então são duas funcionalidades diferentes, dois requisitos funcionais diferentes, representados aí através do include. Então são dois requisitos que um precisa do outro. Para eu realizar o requisito funcional administrar estoque, eu preciso realizar o requisito funcional fazer login. E para finalizar aqui os conceitos de formação de diagrama de caso de uso, a gente tem um outro que é o subsistema. O que é esse subsistema? Ele é a delimitação do meu sistema. Então todos os casos de uso ficarão dentro de um retângulo chamado subsistema, e tudo que for externo a esse sistema fica do lado de fora. Então os atores, por exemplo, eles ficarão do lado de fora. Eles não fazem parte desse sistema, eles não são funcionalidades do sistema, e sim usuários do sistema. E aqui eu coloco o nome do meu sistema, por exemplo, loja de CDs. Significa que tudo que tiver aqui dentro desse retângulo são funcionalidades do sistema e está dentro do sistema.